Mocitas! Fala dela, fala dela. Fala. Aqui ela Aí. silenciou todas agora, viu? Tá todo Agora. mundo Todo calada. mundo mutado. Silêncio. Silence, please. Silêncio pobre. Silêncio E aí, pobre. silêncio pobre. Quem pegou a referência, pegou. E aí, minhas velhas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo aí? Estou aqui. Agora é ela, a Yaga. A Baba Yaga. E Exactly. rostear pra vocês esse episódio mega especial na nossa continuação de aniversário, né, desse mês. Vocês já estão sabendo que é aniversário nosso esse mês? Não tá sabendo, não? Então vocês são o quê? Irresponsável. Deveria saber. Eu Que quero outro brindes, eu quero episódio, presentes, pelo amor de com Deus. certeza, por favor. Inclusive, o aniversário dessa host aqui foi ontem. Cadê meus presentes? Exato. Aí, ó. Aí, ó. E aí, Aí, como é que ó. fica aí? E aí, cadê? Eu quero aqui, ó. No YouTube, vocês podem mandar aqui embaixo, ó. Eu vou deixar minha chave Pix, viu? Aí vocês mandam a quantia em valor. Tudo Exato. será revertido pro Chillaxcast. 1%. Exato. 99% é pra host. Todo valor arrecadado será destinado ao puro prazer dos hosts. Isso, justamente. Mas estamos aqui, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo aí, seja onde você estiver. Estamos aqui em mais um episódio. Estou aqui com quem? Com mais quantos boiola? Mais 4 boiola aqui com vocês. Exato. E eu tô aqui do meu lado, quem? Ela, a que não aceita meu pedido em casamento. A Porra na cara dela e... Barraco! Eu mesma. Tudo bom? Tudo Como é que ótimo. vocês estão? Nossa. Vocês estão bem, gente? Quem? Gata, vocês viram? Eu tomei na minha cara. Daqui uns 2 final de semana é minha vez, viu? A resposta vai estar lá. Ela ameaçou Aí, ó. no ao vivo! Porra na cara dela de volta. Eita porra! Já acompanha então os próximos episódios aí, gente. Vem aí! E vem aí. E eu estou com eles, o maravilhoso casal, o casal Origem do Choloscast. Estão aí, fala aí, meus velhos, minhas velhas. Hello! Olá, gente. Tudo bem? Boas noites. Meu nome é Glonso do Glúcio e esse aqui mexeu com você? Mexeu comigo. Eu sou o Felipe, também conhecido como co-host do Cidade Cast. Ei! Nossa, ela faz papel que dobro, em dobro. Exactly. Isso aí. E fala dela, olha ela lá. Quem vem lá? Quem A vem, quem Marmita. vem. Gatinha. Vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. E aí, gays? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo jóia, tô dando a marminha ali. Marminha. Dizem os fãs que é a melhor cidade caster, hein? Exactly. Gato, Ouvi quem são os dizer por aí. fãs? Ninguém sabe. Não tem papas na língua. Aí você tem um ponto. Não tem papas na língua, né? Não tem papas na língua. Ela Mas não tam- consegue segurar. Eu não consigo, Isso bebida. aí. É que eu tô apertadinha. Oh, que dó. Imagino mesmo. Aí, pessoal, e antes da gente dar aqui sequência à nossa comemoração de aniversário, vou dar os recadinhos antes que certo casal ou certa pessoa atravesse São Paulo aqui pro sul de Minas. Me agredir também, né? Que eu ouvi dizer que tem essa fama. Mas, ó, sigam a gente, em todas as redes sociais, @Cholascast. Estamos também em todos os agregadores aí favoritos de vocês, Spotify, o Deezer, Cloud, qual os demais? Amazon, Google. Amazon, Google. Estamos também lá no YouTube, no Twitter, que eu também recuso me chamar de X, aquilo lá. Exactly. O Extinto Threads, o Blue Sky, então seguem tudo. Curte aqui, viu? Se você não favoritou ainda. Acompanha também lá no YouTube, dá seu curtidinha lá, deixa seus comentários aqui. Se inscreva. Se inscreva, principalmente, isso é muito importante, ajuda muita gente aqui. E a gente vem com isso, com um tema, que eu queria trazer algo especial. Ai, mulher, você desce esse seu tom, entra no tom de mestre, já me dá o meu cu tranca na hora. Já tava baixando a casa. Nossa, menina, foi na hora. Ele baixou o tom, já piscou. Aí, ó. Não, mas não. Vocês já chutam alguma coisa do que se trata? E aí? Ai, eu não sei, eu tô ansiosa. Eu acho que é Natal. Que a Maraquel tá chegando, né? Descongelando. Ai, é verdade, Maraquel, ele já tá na pia. É, All I want for Christmas.
Já tá em cima. Tem que trocar a água dela, gente, que tem que ficar trocando água, viu? Tá descongelando. Tem que Troca a trocar. água da Maraia. Eu acho. Você falou que era um tema. Não, o Dani falou que era um tema pesado. O seu. O que Ai, eu será? não sei, gente. É, Eu não sei. acho. Eu não sei. Eu perguntei se era um tema reciclado ou não, ela não me respondeu. Ela é uma prostituta também. Aí, ó. Eu acho que deve ser um tema que já foi, que tá no ar, só que ela tem coisas a dizer. Eita. Tem história Eu inacabada acho. por aí. Eu acho que tem. Aí, ó. Vamos dizer que Dona Marminha não tá muito errada. Ela pisou ali nos 5%. Ei, 5% de exposição paranormal. ei. Mas eu quis fazer um tema muito especial pra mim, né? Principalmente que é um mês de aniversário. Eu também queria ouvir a opinião de vocês, é claro. E o tema nosso é trilha sonora que marcou a sua vida. Olha que Tudo! Nossa, sim! Gatinhas, ela trouxe, porque ela é fã de trilha sonora desde muito novinha. E eu queria ver aqui com meus queridos, maravilhosos amigos o que elas acham também. E primeiro já vem com aquele tópico, né? Pra vocês, o que que é importante, o que que vocês gostam mais? Uma trilha sonora que é cantada ou uma trilha sonora orquestrada? Instrumental. Ixi. Nossa. Qual que vocês valorizam mais? Vamos lá. Aí, Deixa eu começar que eu tô aqui do lado. Vai. comece. Então, eu acho que pra mim não tem muito, eu não consigo só ficar em um dos dois, sabe? Tipo assim, sabe aquela música que vem subindo assim, ela vem orquestra assim, vai, quando eu um gritão no meio, me dá um nervoso, sabe? Me dá um batimento nervoso. Mas eu acho que a parte cantada, na hora que entra, assim, pra mim, me bate mais. Porque aí eu já vou procurar o que que é. Se for, tipo, em outra língua, eu já procuro tradução e tudo. Que é o que a gente até tá fazendo muito agora, né? Tipo, procurando muita tradução de música, encaixando muito tanto fora quanto em outras coisas. E eu acho que eu sempre fiz isso. Fiquei procurando essas coisas, assim, pra ter esse negócio, assim, em tudo que eu faço, sabe? É muito Sim. legal. Muito legal. Uhum. Tude. Eu gosto muito, assim, porque eu sou também apaixonado por trilha sonora. E não só cantado, eu não sei, nossa, decidir qual que eu prefiro, porque tem músicas icônicas, que você pega, por exemplo, Shallow Now, da Lady Gaga, Sim. que ali na música dá toda uma interpretação pro filme absurda, assim. Mas você pega uma trilha sonora de Star Wars, Sim. que não tem palavras e é, tipo, icônica. Qualquer ser vivo, praticamente, se quando começa a tocar, tocar a Marcha Imperial, sabe que menina. é Star Wars, né? Então, Aham. nossa, eu não sei muito escolher. Umas duas eu acho que depende muito do filme, assim, né? Tem filme que cabe muito mais uma música, uma trilha cantada, e tem filme que eu acho que só de ter ali uma música para dar emoção, para dar. É muito doido, assim. A gente recentemente assistiu um filme nacional e a trilha sonora era praticamente inexistente. E você vê que o filme era horroroso porque não tinha trilha sonora. Então você vê, tipo, qual a importância de uma trilha sonora para um filme, né? Uhum. Ele ajuda muito a compor e a fazer o filme mesmo, Sim. né? Também, mas é quando cabe, né, no filme. Porque assim, tem filme assim que não tem trilha sonora e que fica bom pra proposta do filme, pro conceito dele. Eu acho que se for mal feito é melhor nem ter mesmo. Ah, mas eu prefiro muito mais filmes com trilha sonora. Sim, mas assim, por exemplo, um lugar silencioso. Não tem como você colocar uma trilha sonora ali. Você precisa da atenção do silêncio, né? Aham. Então, assim, você tem que encaixar. A trilha tem que se encaixar no que ela tá na proposta do que ela tá inteirada, né? Sim, Por exemplo, quando toca uma marcha imperial de um Darth Vader, você sabe que um Darth Vader vai aparecer em qualquer momento, né? você tranca o cu. Você tranca o cu, você fala, quê? Eu mesmo vou embora. Mas eu também, eu amo trilhas sonoras, acho que eu já falei assim, todo episódio que é de música eu falo que eu amo trilha sonora. E inclusive, na semana passada, a gente deu um chazinho aí de que a gente encontrou episódios antigos. E o primeiro episódio gravado desse podcast
que não foi ao ar é a trilha sonora da nossa vida, né? Exactly. Sério, a Aí, gente ó. não Sim, sabia. exatamente. Você achou esse episódio mesmo? Achei, ele tá. Ele tá guardado? Tá guardadinho. E, Eita, aí, e ó. a playlist da nossa vida está disponível no nosso Spotify, viu? É, a gente gravou a playlist, deixou a playlist A e não playlist gravou. foi feita mesmo, então ela tá lá. E quem quiser ir, são 10. A gente pegou 10, cada um, na época, né? Eram eu, Zico, Igona e Gui. Cada um pegou lá 10 músicas de si, que playlist da nossa vida, e criou lá. Quem quiser ir, é só ir lá acompanhar a gente no Spotify. Enfim, gosto muito de trilha sonora. O primeiro contato assim que eu lembro de ter com trilha sonora instrumental foi que, no final de Jurassic Park, né? Quem não conhece, né? John Williams, Sim. né? Maravilhoso. Além da vida. Além da John Williams. É tudo. O final, todas as vezes que eu ouvia o final de Jurassic Park, eu chorava. Desde criança. Sim. E eu colocava. Às vezes eu voltava a fita pro final pra eu começar a ouvir a música. Tananana, sabe? Aham. Nossa, eu amo aquela trilha sonora, ela tá na minha playlist da trilha da vida. E só que assim, contatos de saber o que era uma trilha sonora, minha mãe sempre comprou muito disco de novela, CDs de novela, essas coisas. Uhum. Então, essas trilhas que são músicas, né? Na verdade, música de artistas mesmo, tipo cantores e bandas, etc. E que você faz um compiladão e ela conta a história daquilo que você quer dizer, né? Novela, um filme, qualquer coisa. Teve, inclusive, recentemente, um filme musical que ninguém deu. Ninguém não, né? Todo mundo hoje em dia já sabe que era um filme musical, mas que quando saiu, as pessoas não tinham essa sintonia com o negócio. Tipo, por ninguém cantar no filme, só, tipo, a trilha, né? Ser o que conta a história, né? As pessoas não associaram muito que aquilo era um filme musical, mas é um filme musical. Babilônia. O Baby. Ah, pensei que era Babilônia O também. Baby Drive. Como é que é? Drive. Ah, o. Sabe Baby qual que é, Drive, né? eu sei. Baby Drive, que é com o. Esqueci o nome daquele menino. Mas ele é bonitinho. Sim. E já vazou nudes dele também, inclusive, vejam aí. E, tipo, é só músicas consagradas e gente, cantores mesmo, bandas e tal coisa, e ele vai colocando na playlist quando ele tá, né, no decorrer do filme, ele coloca na playlist e você só ouve aquela perspectiva dele com a música, entendeu? E tem alguns filmes Em ritmo de fuga. Em ritmo de fuga aqui no Brasil, mas né, o título original é Baby Driver, né? Tem esses formatos, assim, que vão contando histórias diferentes, mas que eu não consigo dizer se eu gosto mais de um formato ou outro. Né, de instrumental ou não. Agora, né, com o Cidade, a gente está usando o formato de palavras, né? Inclusive teve uma música que eu amo, que o Iago colocou lá, que é Clair de Lune, do Debussy. Aham. E eu amo a música. Quando eu ia usar ela, eu falei assim, tá, eu tô contando a história. A Kaisa tá usando essa playlist como diário. Então eu preciso de palavra, eu preciso falar alguma coisa. E eu descartei ela. Uhum. No próximo episódio, ele usou a música no Cidade. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. E aí eu voltei com a música, eu falei assim, eu vou deixar aí, eu vou explicar em texto mesmo. Eu vou escrever um texto e explicando por que ela usou essa música, né? Mas assim, eu acho que um complementa o outro, né? Eu acho que você colocar uma trilha só instrumental para dar um clima, dar uma tensão, dar um... seja romance, seja qualquer outra coisa, sabe? Um pensamento. É pra inserir sentimento. Sim. Né? Uma trilha instrumental. Agora, uma trilha falada, você quer contar uma coisa. Então, aquela palavra acho que tem que fazer sentido, sabe? Sim, com certeza. E Dona Marminha? Ai, gente, eu não consigo escolher, assim. Eu acho que é muito o que os meninos falaram. Tipo, depende muito do que você quer entregar. Sabe? Do que você quer contar. Eu acho que essas trilhas sonoras de melodia e letra, elas obviamente contam algo, né? Mas eu acho que muitas das trilhas sonoras que são apenas melodias entregam e contam algo ali no incluso, no off, sabe? Tipo, por exemplo, do Darth Vader.
Começou a tocar Sim. aquele, você já sabe que ele tá chegando, Exatamente. sabe? Começou a tocar aquela intro do Harry Potter, você já sabe que, tipo, alguma coisa mágica ali, na sua simplicidade, vai acontecer. Estamos em Hogwarts, né? É, tipo, você Isso. sente isso, você fala, pô, não, Sim, você só ouve aquilo ali, você fala, tô em Hogwarts. Todo mundo mágico Exato. de Harry Potter, sabe? J.K. Rowling vai tomar no seu rabo. quando você Mas ouviu. Tana, 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 o tubarão tá chegando, o É. tubarão tá chegando. É, querido. É, Começa Tana, Baby Shark, tururu, mais uma trilha sonora que foi o meu primeiro contato, assim, o contato que eu falo que eu adentrei naquele universo foi a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Pra Sim. mim ela é Tudo. tudo. impecável, aquele bofe é premiadíssimo, ele, sabe, ele dá um nome, mas eu acho Exato. que é muito disso, eu acho que eu não consigo, realmente, assim, ou só a melodia, ou só a letra, eu acho que tem que ser a junção dos dois, sabe? Acho que é muito Exato. importante, muito E bom. tem gente que acha que é isso, né? Que porque tem muita música é musical, mas não é, nem sempre é Nem musical. sempre é Você musical. pega, por exemplo, Kill Bill, que as Nossa, as músicas músicas são são maravilhosas, maravilhosas e bicha. não é um musical, né? Que Mas trilha sonora da porra. imagina um Kill Bill sem, sem música, né? Nossa. Tem. Nossa, é muito bom. É muito bom, bicho, a trilha Exato. sonora de Kill Bill, vai se fuder. É muito Uhum. bom. Muito E bom mesmo. você, Iago? Eu tenho uma confissão. Ai, meu Ai, Deus. conte. Uma confissão. Eu quis trazer essa pergunta porque eu tava repensando muito nisso e eu sou uma garotita que gosta do instrumental. Porque Nossa, que eu gosto legal. muito mais do instrumental orquestrado do que o falado. Eu acho que é isso até uma coisa quando a gente falou sobre música, que eu queria até falar sobre, né? Que se a gente. Quando a gente comentou sobre músicas e tal, eu percebia, nossa, eu para escutar uma música falada, eu sou muito de escutar uma música dançante, porque para mim música cantada é para dançar, mas na minha concepção. Já o Aham. instrumental me garra muito, nossa, me pega muito, tipo assim, qualquer, for só um toque. E eu lembro que desde muito novo, quando a gente começou a ter celular, MP3, aquelas coisas pra gente escutar, eu só tinha música instrumental que eu escutava. Eu Oh, só Que pegava legal. o foninho de ouvido, eu lembrava do ônibus, né, voltando da escola, indo pra escola e faculdade e tal. E eu só ficava escutando toquinho, né, que era tipo os toquinhos polifônicos, aquelas coisas, tipo assim, mais referente a isso, ou um Jurassic Park, ou dos jogos que eu tava jogando, ou de sim. algum filme e tal, igual a madrinha falou sobre Harry Potter, que tava no auge, né, com o começo, Uhum. tava passando ainda os filmes, né. Então aquela trilha sonora me cativava, assim, e é aquilo, eu acho que o instrumental me trazia muito ao universo do que o Sim. cantado. Eu acho que tinha Sim. muito isso. Acho que, como o instrumental ele não tem letra, aí até volta até um pouquinho falando que a G comentou sobre o Clair de Lune, por exemplo. Como não tem letra, eu acho que você tem tantas interpretações que você pode fazer, Sim, com você não certeza. fica preso ao que a música iria te passar na fala, sabe? Você consegue abrir sua mente, tipo, você pode ouvir o Clair de Lune como uma coisa triste, você pode ouvir o Clair de Lune como uma coisa feliz, você pode ouvir, Uhum. entendeu? Você tem muitas formas de ver uma mesma trilha. Eu acho que é por isso que eu sempre fui muito fã. Então, assim, às vezes uma música que quer trazer um suspense, que quer trazer uma alegria, quer trazer alguma coisa, ela também pode trazer outra percepção. Então, isso que eu acho que sempre eu gostei bastante na parte instrumental. Aí eu tava assim, nossa, realmente, eu sempre escutei mais instrumental um tempo atrás. E eu fazendo também o RPG agora, tipo, preparando as trilhas sonoras das temporadas, gente, eu sentava aqui, escrevia e ficava escutando as músicas do RPG. Só os toquinhos. Tudo. Eu entrava no ambiente, eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer isso. E aí eu me incorporava, assim, eu acho também a fala meio que desvirtuava um pouco minha concentração para escrita. Então, meio que eu Sim, associaria o que tá falando. Mas quando é sim. só o toquinho, parece que até sua escrita se adapta ao estilo da música. Ao Então, sentimento, nossa, né? isso, ao sentimento. Então, isso me ajudava a escrever, me ajudava a concentrar para eu montar os materiais, montar a lore toda do RPG, que eu falo por ser o projeto meu mais recente, né? Mas muito legal, tipo, eu sou apaixonado, apaixonado mesmo. Nossa, que legal. Eu fiquei meio em cima do muro, mas agora o Iago falando, realmente, e eu já sou bem oposto. A, a Marminha falou de Senhor dos Anéis, tem uma música de Hobbit que me puxa tanto, do Ed Sheeran.
que é Ice Fire, né? Nossa, a bicha Ice Fire é maravilhosa. Aquilo A me música traz linda. memória de dragão, assim, sabe? O dragão Sim. naquela parte de ouro. Eu me puxa muito, viu? E pra entrar até no personagem que a gente tá jogando, eu escuto muito dessas músicas, faladas mesmo. Eu me perco, assim, na fala. É bem oposto. Muito legal, muito legal. Mas assim, é muito bom, porque assim, tem o mix também, igual vocês falaram, né? O mix também é muito bom, porque quando você concentra o instrumental com a fala e a fala descreve muito aquilo, também dá uma sensação muito boa, O mix é muito bom. né? Sim. Muito bom também. Tem esse filme que eu até citei que estreou esse ano, que é o Babylon, tem a Arlequina, como que é o nome? Margot Robbie? Margot Robbie. E ele é engraçado, porque ele é um musical, só que ele não é um musical cantado. Então, o que se eu não me engano, é o mesmo diretor de La La Land. Isso, David Chazelle. O que ele fez? Ele fez ser um musical só com música orquestrada. Então, na hora que vai ter um número musical, tem um número musical, mas sem letra. Tudo. É maravilhoso, assim, e aí tem aquela emoção. Eu acho que esse filme infelizmente, ele passou despercebido da maioria das pessoas. Mas ele é um filme muito bom, assim, muito bom. E tem essas cenas, assim, que eu falei, porque a gente tá acostumado a ver musical cantado, né? Você pega Moulin Rouge, Evita, La La Land mesmo, né? Os Miseráveis. Mas esse musical, não sei se é inovador ou não, eu achei inovador, assim, o que ele fez. Sim. Tipo, um musical com cenas Sim, que não com é certeza. falada, sabe? Que são só orquestrais, assim. Eu gostei demais. Porque como ele se passa, né, na Era Nos anos Dourada. 30, né? Naquela época, os filmes musicais eram assim. Tipo, Os Ginger filmes eram Rogers, mudos, né? Ginger Rogers e Fred Astaire, eles dançavam né, na tela e tal. Só que só com a música, né? Não cantando necessariamente. Eles não cantam em todos os filmes. Sim. Eles dançam em todos os filmes. Dança em todos os filmes. Né? E eu peguei aqui, só pra vocês terem uma ideia do John Williams, ele só fez... Quer ver? Star Wars, Jurassic Park, Tubarão. Exato. Ele Só fez isso ele Star fez. Wars, Harry Potter, Munique, Terminal, que mais? Minority Report. O cara fez todas as trilhas sonoras importantes. A lista de Schindler, Jurassic Park, a gente já falou, né? Nossa. Sabina é dele também. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Esqueceram de Superman. Superman. Ah, é verdade. O Superman é Indiana dele. Jones, Indiana ET. Jones. Tipo, todas as trilhas sonoras. Tubarão. Antes, né? Todo do Steven Spielberg é dele. Assim, trilha sonora que você lembra, marcante, esse que o Iago Sim, falou. exato. Tipo, beleza, essa trilha sonora, nossa, marcante. Aí são. E é isso, né? Ajuda a contar o filme de um jeito Tem incrível, ele, tem né? o Hans Zimmer também. Hans Zimmer é muito bom. A marcha imperial é do Hans Zimmer? Acho que é do John Williams. do Que John ele tá Williams? aqui. Do John Star Williams. Wars é do John Williams. Exato. Hans Zimmer fez qual, gente? Peraí, deixa eu ver. Agora eu fiquei maluca. Mas tem Ennio Morricone também, né? Que é. O Ennio Morricone morreu, ele ganhou um Oscar recentemente pelo Oito Odiados, né? Do Tarantino. O Tarantino também tem umas trilhas sonoras maravilhosas, né? Sim. Porra. O Hans Zimmer fez Rei Leão, Dunkirk, Blade Runner, Kung Fu, Pequeno Príncipe, Terminator, Interstellar, Mega Man, A Origem. É que ele é mais novo, ele né? é mais o Hans novo, Zimmer, sim. Exato. Que legal. Piratas do Caribe, que também tem uma trilha sonora maravilhosa. Nossa, impecável. Piratas do Caribe. Gente, quando a gente foi lá no parque da Universal, no Harry Potter, toca a musiquinha do Harry Potter O parque todo. Inteira. Nossa, dia inteiro. É muito bom. você sai com lá ou amando muito ou odiando muito. Eu fico pensando, coitados dos funcionários, né? A próxima vez que você passa sabe quando você passa na frente de uma Casas Bahia, tá passando na TV o Harry Potter e começa a tocar musiquinha? Você joga o chinelo na TV. Não mais. Exato. Chega desse inferno. E gente, perguntar a vocês, assim, vocês já foram em algum evento, em algum, sei lá, algo que tocasse, fosse voltado para fazer uma trilha sonora de algo, uma composição? Pode ser tanto cantado como, seja evento ao vivo, seja evento presencial, cantado ou tocado. Vocês já foram, tiveram essa experiência? A gente perdeu uma oportunidade ano passado, que era assistir Star Wars com a orquestra ao vivo tocando a trilha sonora.
Que Nossa. tudo! Você acredita nisso aí? Foi. Infelizmente, acho que o Greg tava doente, acho que você tava com Covid na Eu tava época. com Covid. Nossa, mas e aí é isso, passa o filme no telão, só que nas partes musicais Entra a banda. entra a orquestra. A orquestra. A banda Legal. não. Desculpa, perdão. Meu, assim, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Eu tô muito ansioso para ter essa vez de tentar, quando surgir de novo essa Sim. oportunidade, porque deve ser muito lindo, né? Você, tipo, ver ali ao vivo a trilha sonora, né? Sim. Acho que a única que a gente teve contato assim foi o musical A Priscila, que a gente foi assistir. O musical a gente viu alguns, né? Teve É. Priscila, teve Miss Saigon, teve. Billy Elliot. Billy Elliot. A gente viu alguns musicais. Conta musical? Se contar Conta musical. Se contar Conta, musical. conta, né? Porque Não, a gente assistiu. foi feita ali ao vivo, né? Sim. E o mais legal do Priscila, quando a gente foi assistir, porque eles não adaptaram as músicas. Então, foi as músicas originais do filme mesmo, sabe? Sim, Em exato. inglês. Então, foi muito incrível, assim, também assistir. Legal. Muito legal. Eu sei, meu bem. Pra cá é mais difícil, né? Eu acho que, tipo, igual eu. Acho que eu fiquei até os 17 numa cidade que não tem nem cinema. Nossa, Então, imagina um lugar pra fazer esses musicais. Esses eventos, Não tinha né? nada. Tipo, não tinha cinema, museu, nada, sabe? Nada mesmo. Sim. Então, acho que era muito difícil para acompanhar alguma coisa ou criar até esse gosto de ir e tudo mais. E eu não falo só na cidade. Tipo, a cidade mais próxima que tinha isso talvez era Belo Horizonte, que é 3 horas e meia da cidade, sabe? Para Nossa ter Senhora. alguma coisa assim mais elaborada. Então, eu nunca fui num eu acho que eu já fui em alguns teatros, alguma coisa assim, tipo, como é que fala? Musical. Musical e tudo mais, mas muito simples, sabe? Muito simples mesmo. Sim. Talvez até o pessoal da cidade mesmo que fez, sabe? Sim. Sim. Produção local, né? Produção local, sim. Mas- Incrível, perfeito. Amei, mas não tão grande, né? Local. E até aqui, em Varginha mesmo, que é a cidade maior um pouco, não tem. Tem o teatro, mas eu não sei, eu nunca procurei, assim, ver se tem esses musicais, se tem essas coisas assim. Eu acho que por ter passado grande parte da vida sem, sabe? Sem Mas contato, né? ao vivo você chegou a ver algum? Não. Uma apresentação? Ah, Pequena, né? Igual eu falei, mas grande assim, não. entendi. E Marminha, você teve uma experiência, amiga? Ai, não, gente, aqui eu moro, como o Dan falou, que passou tempos, né, numa cidade que não tem nem cinema, aqui também não. Uma cidade que tem, tipo, 7 mil habitantes, juntando pessoas que moram num sítio e foram morar fora, sabe? Uhum. Então, tipo, o máximo que a gente tem aqui é, por exemplo, o prefeito que tá agora, ele faz uma vez no ano um cinema público, onde ele passa, sei lá, filmes como Alta Compadecida, Ah, sabe? entendi. Tipo, entendi. filmes assim que passa na sessão da tarde. Sim. Sei. Então é o máximo que a gente que eu tenho de acesso a algo parecido com isso. E na Sim. cidade do lado, eu acho que devido a ser interior e tudo mais, eles não veem a necessidade de fazer um evento assim, entendeu? Onde Sim, tenha ou uma orquestra, ou seja, um musical. Uhum. E aí isso é complicado, né? Porque é muito. Hoje em dia, acho que nem Sudeste, eu diria região Sudeste, mas não. Acho que isso tem muito mais só em São Paulo, isso, né? Infelizmente, Sim, assim, sim. né? Sim. Essas É coisas É que assim, é musicais. mais visado, né? Tipo São Paulo. Sim. Sim, mas existe podem público fora daqui, né? Uhum, sim, com certeza. Não E existe público que boa se interessa, vontade. né? Exato. Imagina o musical da Tieta, meu, sabe? Que poderia girar o Brasil. Nossa, seria tudo. Então a gente tem muitas peças que poderiam ser, porque também tem esse problema, né? Que as únicas musicais que a gente vê são musicais A gente importa, né? Vem de importados, fora. né? Como se a gente não tivesse histórias para poder Agora musicar, né? aqui em São Paulo tá Funny Girl, que era original com a Barbra Streisand, né? Sim. Veio de fora. Aqui em São Paulo tem muitos, assim. Sim, muito, mas é tipo isso mesmo. Não de que seja importado. barato, né? Não é barato. Que você também não é tipo acessível. Não é acessível, mas é sempre isso, de fora, sabe? A gente não tem
nada, tipo, vocês juram, gente, que a gente não tem uma coisa que dá pra adaptar, sabe? Nossa, tem Tieta tantas. seria maravilhoso. Qualquer livro brasileiro, né? Eu Gabriela. acho que até o próprio Alto da Compadecida. O Alto da certeza, Trilha sonora Compadecida. muito boa, gente, muito boa. É maravilhosa a trilha do. Até o E- próprio Alto da Compadecida com aquele toque assim. Exato, Nossa, e é instrumental. É. É instrumental e é brasileiro, sabe? Então, Muito por que legal. não, né? Mas eu diria qualquer coisa, pode. Os normais poderia se tornar um musical. Poderia, só Entendeu? seria De tudo. comédia, entendeu? Dá pra Fernanda você. Young, que Deus a tem em bom lugar. Ela não morreu, não, menino. Morreu sim. Fernanda Young Morreu morreu. sim, meu Fernanda coração. Young morreu. Nossa, é verdade, lembrei agora. Ela morreu mal. Ela morreu mal. Um beijo, Fernanda Young. Esqueci. Nossa, depressão ao vivo em live. Fui ouvir o podcast e fiquei com depressão. Mas eu acho, gente, também que, tipo, talvez possa ser uma junção de, tipo assim, eles acharem que outras regiões do Brasil não se importem com esse tipo de conteúdo, né? Não queiram consumir esse tipo de conteúdo, por não ser também barato, acessível. Mas também eu acho que as pessoas têm muito preconceito com musical. Sim. Nossa, Sim. mano, quanto que eu já vi de pessoas, ai, eu era assim, é um musical, meu Deus, que chatice. Sabe? Sim. E tipo, eu assisti Hairspray, viado, me apaixonei. Ai, Hairspray é Primeiro, maravilhoso. né? Musical que eu vi, mano, eu fiquei assim, puta que pariu. Mas é que tá. As pessoas têm preconceito. Será? Porque geralmente quem tem preconceito são pessoas que não estão acostumadas a consumir conteúdo legendado, gringo, né? Se tivesse um musical nacional, Nossa, talvez sim. crescesse essa cultura de musicais no brasileiro, né? Sim, Se vocês sim. fizessem musicais nacionais. Então, exatamente. As pessoas veem musical não quer nem ouvir. Mas é porque muitas são músicas que as pessoas não consomem, é em inglês, né? Então, tem todas essas limitações, Eu né? acho que o musical tem um outro negócio que as pessoas não conseguem desligar na cabeça que aquilo ali é lúdico. Tipo, não tem ninguém realmente cantando na rua, sabe? Mano, A pessoa não vai consegue acontecer. associar isso, sabe? A pessoa não consegue desassociar, tipo, da realidade. Ninguém vai sair cantando na rua realmente, Ai, mano. porque ela é uma prostituta que perdeu o dente, tá apanhando, perdeu a filha, não sei o quê. Sabe? Não, é a Fantine, menina. Ela é só um personagem de um musical, né? Que a puta vai sair cantando na rua. Não é isso. Você falando agora me lembrou muito aquela cena do Camp Rock que vem a Demi Lovato, aquele povo dançando no meio do mato. Ai, bicho. Mano, ninguém vai fazer aquilo, gay. Ninguém Não. vai fazer aquilo, sabe? Não é um E se High fizer, School vai Musical, apanhar, porque eu vou estar lá pra bater de pau. Você entendeu? Aí, ó. Sim. Mas não é, tipo... Eu acho que o pessoal tem uma dificuldade quando é musical, por se tratar de uma história realística, eles têm a dificuldade de suspender esse negócio de realidade e aceitar a música. Sim. Você entendeu? Eles não conseguem, tipo, encaixar uma coisa na outra. Sim. É muito surreal pra eles que uma pessoa esteja cantando sobre o sofrimento dela, você entendeu? Sim. Eu acho que é isso que afasta as pessoas. Faço do lúdico mesmo, Sim. acho. Não abraço lúdico. Tipo, se você pegar a história da Fantine no Miseráveis, é isso. Tipo, uma prostituta que perdeu a filha, precisa sustentar ela, vira prostituta e, tipo, ela é espancada, tem os dentes arrancados, morre de tuberculose numa vala. É uma história trágica, bicho. E a mulher tá cantando? Como assim? Eu não consigo entender, vocês sabem? Eu acho que é essa a dificuldade das pessoas com musical. Mas eu acho que o brasileiro não aprendeu a entender isso, sabe? Tipo, não teve o acesso de aprender a entender isso. Eu até vou procurar aqui em Varginha, no teatro, porque eu sei que aqui tem muita apresentação de dança, essas coisas assim. Mas a questão também da falta de divulgação nessas partes, se tiver, é muito fraca. Porque, sei lá, vem um youtuber, alguma coisa, falar alguma coisa ali, meu Deus, todo mundo sabe. E cadê a arte, sabe? Exato. Falta demais mesmo. É muito grande em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, essas coisas assim. E principalmente São Paulo, né? O resto também nem é muito. Mas aí aqui em São Paulo ainda é caro pra caramba, é muito Nossa. caro. O ingresso mais barato é R$400, Caramba. Olha sabe? isso. Quase metade de um salário mínimo. Então, tipo, não é uma coisa acessível, né? Sim. Sim. E é isso que é o problema. E aí, antes de eu... Mas também não é uma coisa barata de se fazer, né? Esse é o problema. Tipo, uma coisa custeia a outra e, tipo, precisa de incentivo, né? precisa de incentivo. Alô, Lula,
É, pô. Margarete, Cadê o abre a mão, grosso? Margarete. Cadê o grosso? Cadê o Grosso, grosso? Lula. Você já viu, Iago? Você já teve acesso, assim? Eu ia até comentar sobre isso, né? Primeiro, para só seguir a linha de raciocínio de vocês, eu também penso muito nisso. Eu vejo que não tem muita divulgação, não tem muita valorização, mas essa questão até de valores, eu vejo que é uma questão muito socioeconômica, sabe? Eu acredito assim, tem essa vertente que vocês falaram de trilha sonora, musicais, tudo que remete a isso ser uma coisa mais gringa, né? A gente não ter um conteúdo nacional produzido, então isso acaba afastando um pouco as pessoas, ou as pessoas acabam não procurando aquilo, porque às vezes não tem nem conhecimento daquilo. Ou também, no caso, não é incentivado, né? Não é as pessoas, igual o Dani falou assim, as pessoas elas não cresceram com isso, né? Exato. Então, assim, por exemplo, você vai lá fora, em outro país, o que for, você vai ter acesso a isso, é um preço muito mais acessível. Por quê? Sim. Porque aqui é diferente, entendeu? Então, porque aqui o que acontece? As pessoas criam na cabeça, pelo menos assim, eu vejo aqui no Brasil, não sei se outros países emergentes, subdesenvolvidos são assim também, mas eles criam na cabeça que um recital, um musical, sei lá, uma apresentação de orquestra, o que Até for. uma peça de teatro mais simples É que uma peça seja, de né? teatro, eles acham que é uma coisa cult, é uma coisa para classe A e B, não é uma coisa para C e D. Então não torna aquilo acessível. Então, a partir do momento, se isso fosse uma cultura que fosse mais disseminada, tivesse acesso a mais pessoas, né, atingisse todas as cidades, igual o caso que a madrinha também falou, né, da cidade dela por ser pequena, às vezes não tem esse acesso. Ou aqui a gente também, por mais que seja uma cidade um pouco maior, também não tem muita divulgação, acaba ficando só nos grandes polos. Se isso fosse mais disseminado, com certeza seria mais acessível, seria mais barato. As pessoas teriam mais acesso, poderiam comprar o ingresso para ir, poderiam prestigiar, entendeu? Então eles acham que às vezes o brasileiro no todo, não curtiria. Então a gente faz esses eventos bem segmentados e bem enxutos só para a capital, e a gente cobra um preço absurdo porque é a classe A e B que vai vir. Exato. Então, na Exatamente. cabeça deles é isso. Aí entra no que eu, por exemplo, eu queria falar. Eu tive uma experiência foi para mim incrível, né? Na época que eu fiz intercâmbio, né? Graças ao Lulinha e Dilma, viu? Muito obrigados. Uhum. Eu fui lá eu fui numa orquestra que teve lá na minha cidade de videogame. Foi todos os Tudo! jogos. Eles teve trilha sonora de todos os jogos clássicos que existem. Que E foi legal. incrível e foi muito barato. E assim, eu ainda comprei ingresso VIP. Então, tipo assim, isso que eu falo, a diferença na valorização do questão de Da país, arte, né? Da né? arte em si, né? Porque Uhum. esse tipo de arte aqui, eles têm como uma coisa cara, né? Uma coisa só pra gente cult. Não tem como. Exato. Lá não, lá eles disseminam para todo público tem acesso para assistir. Então, quem quiser assistir, pode ir lá ver. E aí eu tive essa oportunidade de assistir, gente, e foi tudo. Tocou a trilha sonora do Sonic, do Mario, do Final Fantasy, Zelda, tudo. Toda essa trilha sonora ela foi tocada lá, tipo, ao vivo. Foi muito legal, tipo, ver os instrumentos. Veio um cara que ele era um famoso pianista lá, que é de fora, ele é lá do Japão, e ele veio tocar e ele, incrível, tipo assim, o cara dedilhava os pianos, assim, de um jeito, e ele fez a música do Mario, aquela música do Mario clássico, né? E aí, Sim. quando o tempo tá acabando, a música acelera, né? Só que a Sim. música acelerada por efeito de programa, né? Consegue acelerar ali a música para ela ir mais rápida. Ele tocou ao vivo a música acelerada no piano. Nossa Gatinha. senhora, que Sabe, tudo. fazer ao vivo. Ele nossa, o cara assim, o dedo dele, você não via, tipo, a mão dele assim, dedilhava, e eu achei aquilo incrível, aquilo me apaixonava. E era legal porque eles tocavam e faziam igual, acho que foi o Vest que falou sobre o do Star Wars, né? Que passava o filme e tocava a música. E lá tinha a tela do jogo, então eles tocavam enquanto o jogo tava passando. Então foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E eu fico muito mal porque isso não é muito aberto. Exato. Entendeu? O público. Se tivesse mais acesso, eu sei que tem muitas pessoas que gostam, muitas pessoas que até gostariam de seguir carreira com isso, outras que até Sim. desistem pelo caminho porque não tem essa acessibilidade, né? E eu fico muito triste porque tem muita gente talentosa por aí que quer uma chance, sabe? Ou é cortada também, né? Ou é Pô, cortada. na minha Cortada. escola mesmo, a gente fez muito teatro, tinha muito concurso de. Não é concurso, é umas coisinhas de poesia, arte e tudo mais. Tá, e você sai da escola não tem nada.
Sim. Pois é. É, Exato. Não tem incentivo nenhum, né? tem sentido. Não, nenhum, nem pra você ir procurar ver. Quantas pessoas que ouviram de se perder, tipo assim, vamos dizer, do primeiro ao terceiro ano do finalzinho lá do ensino Médio, né? médio, né? Ensino Do ensino médio. médio, Exato. que tinha uma criatividade gigante e no final era só um robô, na hora que Sim. acabou, sabe? Tipo, eu fiquei tipo, gente, que estranho. É É triste, muito né? louco isso, É sabe? muito triste. É, E também tem outra coisa, como que você vai apreciar se você não sabe que existe? Nas exato. escolas, elas não têm contato, né? Tipo, Sim. com musical, com trilha sonora. Então não tem nem como elas começarem a prestigiar, né? Uhum. E aí, eu acho que teve uma série muito importante que depois ela passou a ser desprestigiada, mas no começo ela fez um sucesso que era Glee, né? Que mostrava, tipo, nossa, essa Glee era incrível, né? Mostrando ali o grupo nas escolas, né? Que é como deveria ser, né? Sim. Formação de grupo nas escolas, que com musicais, com Formação de gangue nas escolas. trilha sonora, tudo, né? Então, Infelizmente. é isso. Eu acho que a fórmula para é isso, seria ensinar, mostrar para as pessoas jovens, né, para as crianças que, porque você vai contar a realidade, né? Uhum. Dependendo, um diário de um detento pode virar um musical. Ei. Nossa! Né? Agora você lacrou, viu? Porque Agora você trouxe um lacro É feixe. Chico para presidente. Meu Aí, ó. Deus do céu. Caralho, Margareth Menezes, faz essas Caralho. coisas acontecer, Porque dá o não é dinheiro pra isso. alguém. Tem história. Miseráveis é uma história trágica, não é só alegria, alegria. Tipo, é muito trágico. A história do pobre brasileiro, é só tristeza. Exato, exato. E você pode trazer, tipo, numa Nossa. peça, num musical, num contexto Agora diferente. você lacrou demais. Ah, você ficou com vontade de ver, né? Agora, não, agora eu vou tirar do meu bolso e vou fazer isso acontecer. O musical já tinha Eu tenho um total de R$2, eu vou fazer isso acontecer. Nossa, eu Isso dou aí. 25 centavos. Tá Ô, ótimo. Racionais, ó, eu que tentei. Se você Cadê o Mano Brown? Mano Brown, ó, tá ouvindo, né? Eu sei que você gosta de podcast. Exato. Mas, Mas gente, é uma isso. coisa que eu queria também deixar ressaltar aqui, uma coisa que vocês falaram, que tipo assim, eles até o Iago falou sobre isso, que eles colocam isso para classe A e B, né? Aham. Que é um gasto muito grande, então eles vão ter que tirar, né? Vão ter que repor isso que eles gastaram. Por acharem também que as pessoas não vão se interessar, mas eu comparo muito isso a, por exemplo, cinema. Cinema Sim, em com certeza. capital, nossa, todo mundo conhece, todo mundo vai, é normal. Gente, cidade pequena é luxo. Sim. Sabe? Antigamente, eu falo que eu sempre morei em cidade pequena. As pessoas achavam que tipo, era um luxo. Era algo muito caro de ir. Que não tinha em todo canto. Só vinha em São Paulo, Rio de Janeiro, capital, João Pessoa, Fortaleza, esses locais assim, entendeu? Então eu acho que eles têm muito essa visão. Fala assim, não, acho que esse pessoal não se interessa, então vamos botar para um pessoal mais de classe média alta e a gente lucra em cima disso. Sendo que, tipo, se isso fosse apresentado para pessoas de classe média baixa, e porque tem muita gente que se interessa por isso. É arte, gente. Sim. É arte, né? A arte só não existe entre os ricos, não, tá? Tem muito rico burro aí que não sabe nem o que é arte, viu? Lacrou, hein? Outro lacro, outro frente Aí, ó. cara. Ela deu o fecho dela aí, eu gostei, hein? E tem pessoas que de classe média baixa, bicho, que tem, nossa, mentalidades assim, sabe? Incríveis. Exato. Que iriam valorizar, que iriam divulgar, que iriam fazer acontecer. Exato. Sim. Existe esse preconceito de que, porque é pobre, porque não gosta de cultura. Não existe isso. Nada a Igona gostaria de estar muito participando desse episódio, porque Exato. Igona veio de um projeto Criar, que é isso, pega pessoas simples para formar qualquer tipo de cultura, música, teatro, cinema. Igona fez um É uma ação na curta. periferia que traz as pessoas da periferia para Cultura. para o centro cultural, sabe? Para Sim. aprender instrumentos, aprender a atuar, aprender a pintar, aprender a fazer tudo que envolva arte, sabe? Fazer um roteiro, escrever coisa, dirigir, som, imagem, etc, etc. E se esses acessos fossem maiores, se esse acesso, o tanto de artista que a gente perde todos os dias, Nossa. gente. Justamente. A Viola Davis falou isso, acho que num discurso dela, aceitando o Emmy, se eu não me engano, né? Vocês querem saber a história? Procura no cemitério. Porque a quantidade de história que vocês perderam, que já morreram, que já se foram, gente que não teve oportunidade de contar a própria história.
vai procurar no cemitério agora. Você entendeu? Mas... A quantidade de história que se perde porque não se tem acesso e porque você vai ver a Globo e todo mundo com o mesmo sobrenome. Né? Todo mundo. Ai, filho de fulano, deixa ele escrever aqui um negócio, ai, deixa ele atuar aqui, deixa ele fazer a trilha, deixa ele ser apresentador, né, Thiago, seu sapatênis, filho da puta? Aí, Mas ó. não muda nunca. É o mesmo diretor há 50 anos, aí passa a carreira pro filho, que é o mesmo diretor que vai fazer 25 Big Brother ruim. Por que tem um monte de jogador de futebol no Brasil? Porque a cada esquina tem uma quadra de futebol. Tem um campinho de futebol. Se a cada esquina tivesse um estúdio para trilha sonora, né, para gravação, um lugar com escola de arte, com instrumentos, aposto que teria um monte de... A gente tinha umas 25 orquestras sinfônicas. No Brasil. Pelo menos uma por estado. Exato. Com certeza. E a gente tem a prova de, tipo, os maiores artistas brasileiros vieram de favela, vieram de comunidade, vieram de situações pobres no Nordeste, que escrevem, que compõem, que fazem melodia. As melhores, bicha. São esses tipos de pessoas que vieram da pura pobreza, sabe? Que passaram fome, que passaram perrengue. Hoje em dia estão aí fazendo. Os que já foram, né? Que já faleceram, que são vários, inúmeros aí artistas impressionantes. E os de hoje também que estão dando nome. Sabe? Sim, não exatamente. vieram da classe alta lá, que vieram todo pomposo, seu. Não, bicho. Herdeiro. E outra coisa, a classe alta ali quer contar a história de quem tá lá embaixo. Deixa quem tá lá embaixo contar a história. Ó, o terceiro lacre aí, ó. Ó, o lugar de fala. Olha o lugar de fala aí, ó. O lugar de fala. Cadê que vocês E aí, cadê? Cadê? Cadê os pobres contando a própria história? Cadê? Aí, ó. Ó o fecho aí. Fecho em cima de lacre aqui hoje, hein? Não, e é legal vocês falarem sobre essas coisas, porque também era um tema também que eu ia trazer que tá como meu tópico, que nasceu muito a questão também dos covers, né? Covers, remix. Muitas pessoas, assim, que têm talento também para isso, ou que às vezes não conseguiram ter esse acesso de divulgar o próprio conteúdo, e começa fazendo coisas de músicas famosas, né? Trilhas sonoras famosas, e faz ali a própria produção, né? Desenvolve aquilo ali, né? Então acaba que a pessoa ela tem que ir pelos escanteios mesmo, né? Vamos pegar ali o que é grande, deixa eu me lançar ali com grande, sei lá, vou fazer o remix sei lá, da trilha sonora X. E aí eu vou fazer esse remix aqui, porque o povo já escuta esse conteúdo, eles vão escutar de uma versão diferente, e aí assim que eu vou me consolidando, eu vou lá e lanço minha autoria própria, né? Sim. Aí vai fazendo essa sequência. Sabe o que eu vou trazer aqui? O quê? Pacific Lyrics. O que Pacify Lyrics. O Pacify. O que ele faz é composição de trilha sonora. Ele faz o inverso. Ele pega a trilha sonora e monta um monta curto. imagens. Isso, é talento puro. O cara faz da cabeça da internet, né? Caralho. Aí você lacrou de novo aqui. Aí, ó. O Pacify faz isso, ele pega uma trilha sonora e ele monta em cima da trilha sonora. Exatamente. É incrível o trabalho que ele faz, ele né? compõe imageticamente sob uma sonoridade. Exato. Olha aí, ó. A gente às vezes passa horas aqui assistindo no Pacify. Eu amo o Pacify, bicha. É muito bom, também vou já pro Dani. É muito bom o Pacify. Mas é legal ver essas coisas, porque, assim, claro que a gente tem um espaço muito grande ainda pra conquistar. Mas, assim, a gente vem galgando, né? Igual, por exemplo, eu falo um pouco mais do lado dos jogos também, porque jogos tiveram essa participação de trilha sonora, né? Foi se conquistando aos poucos, principalmente depois que foi desenvolvendo. E tornou-se mais necessário trazer uma narrativa mais aprofundada, trazer ali um sentimento mais envolvido. Então, a música, ela traz muito isso, né? Então ela busca esses momentos ali, é muita imersão. Para mim sempre vai associar essa palavra, é imersão para mim. Sim, exatamente. É igual aquele que vocês falaram lá no comecinho. Se a série, por exemplo, o filme, o jogo, o que for, se ele, às vezes é uma coisa ali, você tá ali assistindo, só jogando, vendo, e for ruim, se tiver uma trilha sonora boa, aquilo ali se salva. Eu acho assim, a atuação pode cagar, a direção pode cagar, tudo pode cagar, mas se a trilha sonora não cagar, aquilo ali salva.
Eu Calma. não sei, eu tenho essa impressão, sabe? Que consegue carregar muito bem, a trilha sonora tem um peso muito grande. E esse é outro tópico que eu queria trazer também, né, pra gente comentar aqui sobre esse assunto, que é as premiações que começaram a surgir por isso, né? Principalmente começaram a dar valor, né, no audio design, né, que hoje em dia tem. A gente vê não só em jogos, a gente vê em filmes, né, os próprios compositores. Eu acho muito legal tá dando mais espaço para essas pessoas que há pouco tempo elas não precisam nem do crédito, gente. Não aparecia no crédito. Exatamente. Vocês veem isso, né? Tipo assim, produz essa música aqui pra mim, mas eu que ganho todo o crédito, porque eu que fiz a série tal, o filme tal, o jogo tal, e o nome da pessoa tava lá apagado, porque a música não faz, pra mim não faz diferença. Só tem que ter uma musiquinha pra tocar. E hoje já não tem muito isso, né? Exato. Então, como o Iago falou, dessa parte de premiação, é, acho que a vez que a gente foi ver um filme que me pegou muito, O Homem-Aranha, do Miles Morales, gente, eu acho que é tão boa a trilha sonora daquele filme que eu tava esquecendo de prestar atenção no filme. Exato. Eu tava assim, ouvindo e vendo assim, aí passava uma cena, eu falei, putz, perdi a cena, porque eu tava lá na trilha sonora. Me perdi inteira, assim, Viajando na música, né? viajando na música. Eu acho que aquele filme, pra mim, meu Deus, O dois ou um, você tá falando? o O dois, dois e o 1. é. O 1 Porque eu, principalmente, sabe? Eu amo a trilha sonora do 1. É muito perfeito. o 2 eu fui assistir no cinema e depois umas duas ou três músicas da trilha sonora ficou assim muito tempo no meu Spotify, na minha playlist, porque de tanto que eu gostei daquela trilha sonora, assim. Sim. E sabe o que? Não sei se vocês. Além da trilha sonora também, o Iago falou de premiação, que foi uma briga em Hollywood, né? Porque eles não queriam premiar, e quando eles queriam premiar, existia só o prêmio de som. Só que som não é muito complicado, assim, porque tem a mixagem Sim. de som, que mixagem de som, tipo, é a porta abrindo, é o carro andando. Tudo isso Aham. não é filmado em estúdio depois. Não é, O som não acontece ali na hora, não é é, captado na hora. não é captado na hora. Tem um nome pra isso que eu esqueci agora. É mixagem. A gente faz lá Não, na Cinecola. mas Essa a captação. captura. Ah, sim. A captura tem um nome, né? Então eles estavam premiando áudio, som, sabe? E aí, com os anos, eles foram destrinchando os prêmios, que aí veio música original, veio trilha sonora, veio mixagem, né? Porque essas pessoas, elas têm um trabalho tão incrível que elas precisam ser reconhecidas individualmente com o seu trabalho, né? Você não pode, tipo, comparar o cara que compõe com o cara que capta o áudio, o cara que edita, são coisas diferentes, né? Sim, exato. E que hoje em dia essa parte da música é uma dos grandes sucessos das premiações, né, de filmes e Exato. séries, assim. Todo mundo espera o momento da música, sabe? O artista que tá em ascensão, que fez uma música pra tal filme. Será que ela vai Exato. ganhar? Eu acho que isso alavanca mais o hype das produções de Sim, cinema, exato. audiovisual e afins. Tanto que separaram, né? Eles separaram, tipo, original score, tipo, trilha original e trilha sonora, tipo, aliás, música original de trilha original, né? Então você tem a trilha sonora, que é, tipo, instrumental, a ambientação, a imersão, essas coisas, de um original score de música, né? Música original, que é letra, né? Shallow Now. Shallow Now, essas coisas entram numa outra parte, né?
Sim. Aí a Isso trilha é uma- sonora pode ser a composição toda, né? Instrumental e tal coisa. Uhum. E como pode ser também a composição do tipo. Como é que fala? Faixa a faixa, por exemplo. Então, Aham. como Nasce uma Estrela. Não, Nasce uma Estrela, ele conta todas as músicas cantadas, aquilo é a trilha sonora. Então, tudo que foi composto ali. Mas vai concorrer uma música à música original. Exato, exatamente. Mas a trilha inteira concorre como trilha original. É tudo. Uhum. Legal. Fora que as apresentações icônicas, né, no Oscar de tipo Que Nossa. deu até o bafão, né, da Lady Gaga com o Bradley Cooper lá, que a esposa dele falou: Ei, quem é essa daí, papai? É mole. Ah, teve esse ano, né? Que teve Lady Gaga e Rihanna, né? Teve Rihanna e Lady Gaga. Então tem. Sim. O único Oscar da Madonna é por trilha sonora, é por música original. Ó. Aí, ó. O de Evita. Tracy. Ai, foi Evita, ela ganhou o Oscar por aquilo. Ai, que horror por aquilo. Que não, Não, que Evita, a outra música, não foi Evita, foi uma segunda música não foi a Pepi. que ela ganhou o Oscar. Foi no off. Não, esqueci o nome da música agora, eu vou pegar aqui. É que foi uma original. Foi o original, Evita não era original, né? Não, era do Então, Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber. Aí, ó. Aí. mas Andrew Lloyd Webber também, que é um dos maiores compositores de musicais, gente, pelo amor de Deus. Ele fez Cats, Evita, aquele menino, como é o nome? Fantasma da Ópera. Todas essas... Os maiores são dele, tá? Andrew Lloyd Webber. Vai procurar, pelo amor de Deus. Tá em quê? Tudo. Ele fez Cats, gente, e eu vou defender de novo. A Taylor Eu falei Swift. isso aqui, eu falei isso aqui uma vez. A Nesse cada EP ela podcast. defende. A cada 2 EP ela defende. ela defende, né? Daqui 10 anos, Cat vai ser um filme cult. Ele vai estar lá no alto, junto com Rocky Horror. Mas é igual Rock Horror, né? Deus não ouça isso. Eu estou aqui, eu estou profetizando. Anote o número. Ai, gente. O Rock Horror, não sei se vocês sabem, que é tipo, no ano que ele foi lançado, vocês já ouviram falar de Rock Horror Picture Show? Não. 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 É um Também musical. Primeiro, assim, que toda LGBT tem obrigação de assistir. Então vocês já estão errados. Eu já tô errado. Deus, Aí, LGBT. ó. Sou GLS, é de férias, sou de outra época. Aí, ó. Aí que Exato. ela disse a verdade, aí, ó. Eu ia falar a mesma coisa. Porque um personagem principal é uma travesti, né? É, Uma mais ou transformista. Não é que assim, é que foi nos anos 70, né? Então os termos eram Diferente. menores, né? né? Exato. Não tinha tantos nomes como a gente tem hoje. Exato. E aí ele foi feito na época, e o filme na época foi um fracasso gigante, assim, deu prejuízo. Ele foi banido em mais de 90 países. Exato. E tal. Eita. 5 anos depois ele entrou na galeria de arte lá de Nova York, e aí as pessoas olharam de novo pro filme e falaram: Meu Deus, isso aqui é icônico. E hoje ele é um dos musicais mais icônicos, assim, que existe. Ele entendeu? é muito transgressor, então pra época, tipo, era 1973, 79, 73, alguma coisa assim. Então um filme, pra aquela época, um musical ainda, que, tipo, musical era coisa pra família e não sei o quê. Exato. Aí você tem um musical falando de travesti, falando de bissexualidade, falando de gay. A mulher vai lá, constrói um homem maravilhoso, assim, um padrão, um Adam. Ela constrói um Adam pra ela, Aí, só ó. que louro. E bota uma sunguinha dourada nele, ele fica andando pra cima e pra baixo atrás da... Então, assim, é um filme que tratava sobre sexualidade, não sei o quê. E com muito humor. Assim, é um filme de horror, teoricamente, né? É um musical de horror, comédia LGBT. Então, assim, Tem um episódio de Glee, inclusive, que homenageia ele. exatamente, tem um episódio de Glee que homenageia. E ele tem um fenômeno de... Enquanto a gente tá falando aí de, né, coisas ao vivo, nos Estados Unidos, no aniversário de Rocky Horror, a maioria dos cinemas apresentam uma sessão de Rocky Horror com reprodução ao vivo. Então acontece ao vivo ali o pessoal reproduzindo as músicas e cantando. E no cinema mesmo, dentro do cinema, sabe? Que tudo. Eles têm sessões especiais que acontecem isso. Eles cantando as músicas, banda ao vivo, festa e tal coisa. E eles assistem o filme e tem depois o número musical, né? número musical. Então, assim, esses
como eu falo, esses pontos icônicos da história que vão voltando, assim, sabe? E formando novas narrativas, sabe? De, tipo, colocar um filme que foi boicotado, extremamente prejudicado pela época que ele foi lançado, e ele ressurge com uma língua que é do tempo dele, sabe? Tipo, ele era muito à frente do tempo dele, e hoje ele tá reverberando, sabe? Sim. É muito doido. Muito E legal. desse jeito, assim, que a gente tá comentando ainda. E dito isso, não que eu acho que Cats vai chegar nesse nível, mas às vezes acontece. Vai que acontece, não sabe? Às vezes Ah, não, acontece. daqui a Então, lá, Deus queira. Cats está muito à frente do tempo dele. Aí, ó. Meu Tá Deus, vendo? vou falar Taylor Swift. Você escutou aí, Taylor Swift? Como diria a Tula Luana, como diria a Tula, só pessoas inteligentes entenderiam e eu entendi. Gente, entenderiam. Ai, que ódio. Mas é isso aí, gente. Vamos caminhando pro Indica Cholas, como diz Dona Glauber. Vamos, sim, senhora. Vamos. Então, E ó, tem de cacholas mesmo, minha Pega! filha, Ele o vai pegar a conteúdo, gente vem, no pulo. o conteúdo vem completo, ué. Você tá É doido? completa, ela é assim. Ela aprendeu direitinho, viu? Ela aprendeu, ué. Tá vendo? Tem que fazer o papel dela pelo menos uma vez. Esse decide. Mas assim, gente, assim, eu sei que a gente falou bastante, talvez possa ser alguma das respostas de vocês, mas eu queria, de verdade, saber qual pra vocês é, tipo, série, filme ou jogo que tem a melhor trilha sonora. Pra você. Puta que Eu tava com medo de ser essa pergunta. Pode ter um e uma menção bônus. honrosa. É, uma menção honrosa. Ai, menção honrosas. Tem que ter aquele que vai ser aquele tchan que marcou sua vida, seja, né, em criança, adolescência, agora a vida adulta. E pode fazer uma menção honrosa também, se vocês quiserem. Vamos lá. Tá. Tá. Posso começar? Marminha. Eu tenho- Pode Ai, começar. desculpa. Micaela. Tá, pode começar, pode começar, por favor, Deus. Pelo amor de Deus. Porque eu tenho uma na ponta da língua. E eu acho que eu já falei várias vezes aqui. É uma trilha sonora que eu acho que marcou muito a minha vida. E eu amo todas as músicas que tem lá. Foi meu primeiro contato com Elton John, RuPaul, Cranberries. É uma trilha maravilhosa, que é de uma novela. E eu falei dela aqui já, nesta temporada. E é a trilha internacional de A Viagem. Ó, tudo. Aí, ó. Gente, essa trilha, que trilha sonora. Todas as músicas são boas, todas. Não tem uma música ruim nesse álbum. Não tem uma música ruim. Ouve aí agora, nesse exato momento, a trilha sonora de A Viagem Internacional. Inclusive, A Viagem vai voltar, viu? Tá passando no Viva e vai ter remake. Gatinho, vai ter remake da Viagem. Eu vou assistir. Noveleiras, fiquem prontas. Fiquem prontas. Eu posso fazer uma menção honrosa? Claro. A menção honrosa vai ser lá na minha playlist, gente. Lá no Spotify, você vai lá procurar meu nomezinho e vai estar lá. Diário da Casa, volume 2. Porque eu tô dando nome nessa playlist. Ela tá belíssima, essa playlist, bicha. Ela entregou tudo. Essa playlist tá a boca de se fuder. Vai lá e ouve também, porque tá o caralho. Tudo. Gata. Tudo. Deixa eu já ir, então. Eu até já vou emendar. Eu acho que a trilha sonora maravilhosa é do Mestrinho Cidade no Tempo, tá? Incrível a trilha. Agora ela trouxe um lacre e outro fecho. Ela faz o meu rabo suar toda vez que eu tô jogando. Que é isso, garoto? Aí, ó. Ela faz o rabo dela só no on e no off. É mole, menina. Aí, ó. Tá, mas eu fico nervosa, me tremo, fico. Nossa, ontem que a gente jogou na semana atrás, né? Me deu até enjoo daqueles barulhos na minha cabeça, de tanto, sabe, tipo, me trouxe tanto pra dentro que eu tava assim, nervosa, enjoada de quando você fica nervoso te dá pressão baixa. Mas é incrível. E agora a menção rosa, vamos sair fora do RPG, mas eu acho que assim, eu não vou falar que marcou, não vou falar nenhuma que marcou minha vida, mas o que me lembra mais próximo é o que eu falei do Homem-Aranha, porque aquela trilha sonora tá
incrível, incrível mesmo, igual o Chico falou. Eu também fiquei ouvindo ela uma semana, assim, sem parar, e tava no topo ali do Spotify, e é muito perfeito, tanto do um quanto do 2 pra quem gosta de uma vibe, assim, de outro mundo, é muito legal. Nossa, te leva em vários pontos, sabe? É muito incrível, muito boa. Spider-Verse, sim. E eu vou fazer a terceira porque eu não sou obrigada. Aí, ó. Caraca, Tem a playlist do Ada também do Spotify, viu? Eu vou copiar a outra ali, porque quem é roqueiro, Aí, ó, copiou. roqueira jovenzinha, nervosa, revoltada com a vida, vai lá ouvir que você vai amar. Olha, É. menina. Aí, ó. É lista de padrão Smart Fit emo, viu? É mole. Avril Lavigne, Evanescence e NX0. Exato. Aí. Duas coisas que eu não sei nem como que eu juntei, mas eu juntei. Ela juntou. Marminha. Ai, eu acho que foi o que eu citei no começo, que é a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Tudo. Me pega muito aquela trilha sonora, porque eu sou muito do meio medieval, mágico, élfico, do velho Gandalf. Então eu sou apaixonado naquele dali. E a menção honrosa vai para o meu jogo favorito, que é Lineage, que a trilha sonora dele também é impecável. Tem Tudo. todas as músicas do jogo, obviamente são só instrumentais, né? Não são músicas cantadas. Tem no Spotify também, tem no YouTube, são músicas muito bonitas. Se vocês gostam desse mundo élfico, medieval, mágico, nossa, é muito, muito, muito bom. Então pra mim vai esses dois. Tudo, amiga, arrasou. tudo. Zé Chico. Eu vou pedir uma ajuda para falar a música, porque eu não vou me arriscar em falar em inglês o nome da música. Mas é uma música que toca no filme Lado a Lado, que é do Chris Columbus, que é diretor de Harry Potter, e as atrizes é a Susan Sarandon e a Julia Roberts. É um filme incrível. O nome da música é In a Mountain High. de quem? É do Marvin Gaye. Essa Exato. mesmo. É do Marvin Gaye com a Tammy Terrell. Gente, tem uma cena. Tá na sinopse do filme, tá, gente? Então não é spoiler, e o filme tem 10 anos, então foda-se. Então vocês vão. Você não viu aí? 10 anos não, esse filme tem uns 20 já. 2012 aqui. Tá falando que é 2012 o filme? Não é de 2012 nem. Não, 1998. Nossa, tem mais de 20 anos o filme, vai se fuder. É. Não é mesmo spoiler, não. Aí, ó. Então, a Susan Sarandon tá com câncer terminal, e aí ela meio que tá deixando os filhos dela ficar com a Julia Roberts, que é a madrasta dela. Que vai ser madrasta das crianças. E tem uma cena que ela, tipo, quase de despedida, que ela dança essa música com as duas crianças. Gente, quando eu assisti esse filme, eu chorava igual uma criancinha, porque é uma coisa, sabe? Ela ali mostrando emoção. Então, tipo, é disso que eu tô falando, trilha sonora, entendeu? É só os três atores dançando e a música passando toda a mensagem ali. É maravilhosa essa música. Até hoje ainda choro com essa música. Nessa cena. E o bônus? O bônus eu vou citar. Tem tanta coisa que é incrível, mas eu vou citar Jurassic Park. Porque eu acho que é isso. A música do Jurassic é incrível, assim. A trilha do Jurassic é maravilhosa, né? Aquela musiquinha que toca já, tipo, você sabe o que vai acontecer, você sabe que vai vir, então. E vão atrás de John Williams, que tudo que ele compôs é perfeito. Assim. Então é maravilhoso mesmo. Incrível. Arrasou. Tudo. E você, mestre? Ai, gente, acho que não é segredo pra ninguém, né? Acho que a minha trilha sonora favorita de todos os tempos é de Zelda. Não tem como. Lógico. Nossa, eu nem imaginava, meu, uma surpresa. Nossa, aí, ó. Meu Deus, primeira vez que eu tô vendo. Oh, my God. Gente, o Zelda pra mim tem um efeito nostálgico tão grande, tipo assim, de todos os jogos que eu já joguei, assim, todos assim, eu gosto muito de trilha sonora porque tem muito isso, né? Quando você pega uma série, um filme, né, também não só necessariamente um jogo que tem uma sequência e ele traz aquela música que ficou marcado, aquele, sei lá, até aquele toquinho ali de 2 segundos, mas que te lembra que você tá naquele universo, isso pra mim me dá um deleite, assim, incrível. É muito bom. E Zelda, eu acho que tem muito essa característica. O baú, ele abre igual em todos os jogos. É a mesma música, só que o toque é diferente. Ou é o piano que é concentrado, ou é uma versão remixada, ou é alguma coisa assim que combina com a atmosfera da versão do jogo, né?
E eles nunca deixam de homenagear tudo que já aconteceu. E assim, eu fico apaixonado. Eu acho a Nintendo uma das melhores assim companhias que carrega isso de trilha sonora, que eles trazem mesmo, são bem fiéis, eles conseguem te dar esse efeito nostalgia. Eu acho que isso que é o que me cativa muito. E Zelda é sensacional, tudo essas referências que faz nas músicas é muito, muito assim, muito imersivo, muito gostoso. E a menção honrosa vai para nada mais, nada menos que Undertale. Ó, Undertale. Olha, Undertale! É verdade, Undertale tem uma trilha sonora pesadíssima. Impecável. E naquela orquestra que eu falei com vocês que eu fui, eu conheci o Toby Fox. Eu peguei na mão dele, eu tenho um autógrafo dele antes do Undertale sair. Tudo! Então, ele Nossa! foi um dos tocadores da orquestra. Então, eu apaixonei, porque ele sempre fez isso, né? Ele é um compositor e diretor, ele faz muitas coisas. Hoje ele tá bem mais famoso, né? Inclusive, outros trabalhos dele recentes, que o Dani e a Madame Jebs aí conhecem, Pokémon Scarlet e Violet, aquelas músicas que ele tocou, algumas são dele. Então ele tá aí cada vez mais próximo aí da Nintendo, de outras corporações maiores, e ele veio do zero, sabe? Aquilo que a gente comentou o episódio inteiro, né? Ele veio do zero, crescendo, fazendo esse trabalho de grandes aí, né? Replicando músicas famosas de Sonic, Mario. E aí virou o próprio compositor e criou o próprio jogo. E isso pra mim é incrível, né? E aí quando eu tinha conhecido ele, eu fiquei apaixonado. E depois eu falei assim, poxa, esse jogo aqui é dele. Eu falei, na hora que eu joguei esse jogo, gente, é incrível a trilha sonora desse jogo. Todas as músicas são muito bem feitas. Sim. Se vocês não escutaram ainda ou não jogaram Undertale, passem por essa experiência. Só digo isso, passem por essa experiência. É muito bom. Então essa é a minha menção honrosa aí. Uma trilha pesadíssima. E aí, só uma dica que quando a pessoa está estudando e aí ela não quer ficar no silêncio, uma boa dica para ajudar a estudar, pelo menos para mim, é trilha sonora instrumental. Sim. Você bota ali uma trilha sonora baixinha e ajuda muito para você se concentrar, para você ficar num transe ali. Eu acho que é incrível, assim. Uhum. Sabe o que a gente podia fazer? Criar uma playlist com as nossas músicas e compartilhar com as nossas músicas de trilha sonora. Já vai dar serviço pra gente. Já vai O episódio nem é dele, bicho. Para com isso, garoto. Aí, ó. Mas acho que a gente podia compartilhar. Todo episódio musical nosso tem playlist, então a gente. Verdade. Cada um paga 3 e faz um cholas, uma outra playlist. Exato. Tudo. Ó, 5 vezes 3, 15. Tá ótimo. Uma playlist de 15 músicas. Nossa, Já dá mais que o álbum da Luísa Sonza aí, ó. Com certeza. Mas e aí, meus amores, temos? Temos. Lindo, amei esse episódio. Amei. Nossa senhora, demais. Muito gostoso, né? Muito bom. Teve lacre, teve fecho, teve choro, teve tudo aí. Exato. Teve mesmo. Emoção, muita coisa. Teve humilhação do Luísa Sonza aí no final. Exato. Aí, ó. Tadinha da Lua, queria subir na parede. Foi da Dona Aranha. Aí, ó. O Campo do Murondo. Ó, Campo do Murango. filha da puta. Murondo que é filha da puta. Mas é isso, meus amores. Ó, gente, lembra de seguir a gente em todas as redes sociais, viu? No seu agregador favorito aí. Curte tudo, compartilha. Põe aqui pra gente qual que é a sua trilha sonora favorita também, viu? A música que você mais gosta aí, ou o filme, o jogo, a série também completa aí, que você cativa aí. Põe nos comentários aqui no YouTube, ou se você tá ouvindo no Spotify ou na Amazon Music, vá lá no YouTube e compartilha com a gente também. Marca o arrobinha ali, manda pra gente aí que a gente vai adorar escutar também e ouvir junto com você, tá bom? Exactly. Gente, muito obrigado, viu? Boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês, que eu sempre esqueço bom dia, mas é isso. Beijo, ó. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Ó, Cidade Cast, quarta-feira, episódio novo toda sexta, hein? Exato. Semana que vem, vamos pra nossa comemoração de aniversário com alguém aí. Vai ver. Exatamente. E semana que vem, o último episódio do Cidade Cast para cobrir o último episódio do Cidade no Templo. Vai ser a preparação para o último episódio do Cidade no Templo. O começo do fim. Exato. Tchau, gente. Tchau, beijo. Beijo.